Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, começando o carnaval, né? Começando o desperdício brasileiro. Eu, particularmente, tenho a minha opinião que carnaval é o maior desperdício que existe na face da terra. Ah, Paulo, mas entra muito dinheiro, o Brasil ganha muito com carnaval, com o turismo. E aí eu pergunto, quem ganha? Ganham os hotéis, né? Ganha os traficantes, que vendem muito nesse período, né? Locadoras de veículos, bares, restaurantes. Só que, em compensação, deixa um rastro de destruição. Por quê? Perde-se muitas vidas nesse período, nas estradas, nas praias. Muito se perde com socorro, né? Porque as pessoas bebem, passam mal, têm problemas de saúde, acidentes de automóvel. Quem socorre? O Estado. Essa despesa quem banca? O povo. Então, não se pode dizer de ganhos e perdas, porque fica elas por elas, né? Mas, moralmente falando, o carnaval só traz destruição moral. Não serve para absolutamente nada, a não ser para enriquecer os bicheiros, porque os bicheiros são os donos das escolas de samba, e eles são participantes do crime organizado. Ah, tenho certeza disso. A escola de samba tal, quem vê pensa que é uma comunidade que trabalha duro para colocar a escola na avenida. Não. Quem vai ganhar, quem vai lucrar com isto é o crime organizado. Sem contar que as cidades, principalmente aí o Rio de Janeiro, deposita muito dinheiro, investe dinheiro nas escolas de samba. Dinheiro de quem? Da população. Inclusive de pessoas que não gostam do carnaval como eu. Mas é a minha opinião. Somente isto. Não quero entrar mais em conflito com ninguém, porque cada um pensa como quer. Se a pessoa quer ir lá para a avenida, se esbaldar e deixar que amanhã Deus decida, cada um na sua. Mas gosto é gosto. E não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que hoje aconteceu algo inusitado. Porque foi anunciado e toda a imprensa americana e mundial esperava hoje pela visita do presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, lá no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, D.C. E ele foi. Foi para tratar da possibilidade de encontrar um caminho para a paz no conflito lá no leste europeu. Ora, essa visita serviria então para discutir o fim do conflito. Isso não podemos deixar de lembrar que já está indo para 4 anos de conflito, né? Então, a reunião na Casa Branca, que parecia ser um caminho possível para encontrar a solução, rapidamente se transformou em um embate pesado, embate verbal, na frente das câmeras de televisão, das câmeras da imprensa, que estavam cobrindo a ocasião, quando Donald Trump e seu vice-presidente J.D. Vance confrontaram Zelensky sobre a postura do líder ucraniano em relação à guerra e ao apoio americano. Lembrando que surgiram notícias de que grande parte do dinheiro que foi enviado para a Ucrânia nesses últimos anos pelo Joe Biden, dizem que a grande parte desse dinheiro não chegou. E outros dizem que chegou, mas foi desviado. Então tem muita história mal contada. Antes disso tudo, na semana passada, os Estados Unidos e a Ucrânia haviam concordado com os termos de um acordo de minerais, que eu citei ontem no vídeo, né? Que é um ponto central para o esforço de Kiev ganhar o apoio dos Estados Unidos, né? Mas, estranhamente, Volodymyr Zelensky se recusou a assinar o rascunho desse acordo, o acordo dos minerais, enquanto Washington buscava os direitos
a 500 bilhões de dólares em riqueza natural nas terras da Ucrânia, como compensação por toda a ajuda efetuada a Volodymyr Zelensky. Kiev protestou que havia recebido muito menos do que isso em ajuda dos Estados Unidos e que o acordo não tinha as garantias de segurança de que a Ucrânia precisa. As terras raras são importantes na fabricação de ímãs de alto desempenho, motores elétricos e eletrônicos de consumo. Lembrando também que 20% dessas terras, hoje, pouco menos de 20%, estão sob o domínio russo, lá na Ucrânia, né? Ok. Zelensky enfatizou, porém, que Kiev não estava propondo doar seus recursos e ofereceu uma parceria mútua benéfica entre Ucrânia e Estados Unidos para desenvolvê-los em conjunto. Por quê? Todos esses minerais são de difícil acesso, ou seja, conseguem acessar, mas limpar, tirar os minerais, deixar em forma limpa é muito difícil. Então, Zelensky propôs esse acordo, vamos fazer o trabalho juntos. Ficou mais ou menos conversado, estava mais ou menos conversado isso tudo, e eis que hoje, na reunião, o tom mudou de conversa, e elevou-se quando Trump e Vance começaram a cobrar mais gratidão de Volodymyr Zelensky pelo suporte que os Estados Unidos vêm dando ao país, ao mesmo tempo em que reforçaram a necessidade de um acordo de paz, mesmo que isso envolva algumas concessões à Rússia. O presidente americano chegou a sugerir que, sem um posicionamento mais flexível do governo ucraniano, os Estados Unidos poderiam reconsiderar sua ajuda a Kiev. A tensão escalou rapidamente, com J.D. Vance criticando Zelensky ao vivo por expor suas demandas na presença da imprensa americana e que isso não era correto. Senhor presidente, com todo respeito, acho desrespeitoso da sua parte vir aqui no Salão Oval e tentar discutir isto diante da mídia americana. Agora mesmo vocês estão recrutando à força soldados para a linha de frente da Ucrânia porque tem problemas de efetivo. Você deveria estar agradecendo ao presidente Trump por tentar pôr fim a esse conflito, declarou o vice-presidente. A coisa ficou feia, né? E existe também nessas terras raras muito titânio, que é muito importante. Lembrando que hoje o maior produtor é a China. Então ninguém esperava esse bate-boca ao vivo e a cores. E isso obviamente vai melar esse acordo, porque os Estados Unidos vai cortar o financiamento da Ucrânia, e cortando o financiamento da Ucrânia, vai deixar as portas abertas para que a Rússia continue invadindo cada vez mais o território. Porque sem o acordo, o conflito não tem fim. Vamos ver os próximos capítulos, né? Mas, quer dizer que o Brasil deixou então de ser colônia em 1822, senhor Moraes? Será que não foi em 1815? Eu acho que a sua matemática aí está meio errada. Está meio errada. Mas o que importa aqui é o seguinte: realmente essa data ficou histórica para todos nós. Porém, se lá atrás nos livramos da coroa portuguesa, hoje somos colônia da Suprema Corte Brasileira. O que me faz crer que o Brasil regrediu nesses últimos 205 anos, 206 anos. É o que eu acho. Não, mais, né? 210 anos. Se não for isso também, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, como bem diz aí o grande jornalista J.R. Guzzo, José Roberto Guzzo, o consórcio Luiz Inácio e STF não apenas é abertamente hostil às liberdades e aos direitos individuais, mas também transformou o Brasil na meca mundial da insegurança jurídica. E não adianta o Itamaraty reclamar disto. Viramos um país onde nenhum advogado pode mais dizer a seu cliente que a lei será respeitada no seu caso. Isso é fato.
Ele está coberto de razão, porque não há leis no Brasil. Há o que o STF manda fazer, isso é o que existe. Críticas vindas dos Estados Unidos, por exemplo, deveria ser a última das preocupações nesse país. Verdade é que o pai da teoria da separação dos três poderes, conhecido como Montesquieu, deve estar se revirando no túmulo quando olha para o Brasil, mesmo lá do além. No Brasil, infelizmente, essa separação nunca foi perfeita. Basta lembrar os episódios recentes de compra de votos com emendas parlamentares e o inigualável escândalo do mensalão, quando o país foi apresentado ao modelo de governança do governo de Luiz Inácio I, que na falta de uma base parlamentar, como é hoje, pagava mensalidades para políticos votarem conforme as vontades do Planalto. Agora, mudando um pouco de assunto, o presidente da Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, o Jim Jordan, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio, com uma cópia para o ministro Moraes, alertando sobre sua intenção de obter correspondências entre o governo brasileiro e as grandes empresas de tecnologia relacionadas a políticas de moderação de conteúdo e regimes de censura. Esta ação faz parte de uma iniciativa mais ampla, que também inclui cartas semelhantes enviadas à presidente da Comissão Europeia, a tal da Ursula von der Leyen, e ao primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer. Muito bem, essa iniciativa faz parte de um complemento de informações que o comitê quer para levar adiante as possíveis sanções contra Moraes, que podem se ampliar nos próximos dias. Tudo indica que vai. Para se ter uma ideia, a recente prisão do ex-assessor do nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, o Felipe Martins, serve para trazer à tona questões que poderão culminar em um cenário inédito: o julgamento de um ministro brasileiro no Tribunal Penal Internacional. Felipe Martins foi detido por ordem de Moraes sob a acusação de suposta tentativa de fuga do país, onde sua defesa provou por A e mais B, e com farta documentação, que ele nunca saiu do Brasil, que isso nunca aconteceu. Segundo a defesa de Felipe Martins, eles podem ter sido, essas provas apresentadas por Moraes podem ter sido forjadas nos Estados Unidos, o que coloca em xeque as ações do ministro da Suprema Corte Brasileira. A defesa de Felipe Martins argumentou ainda que ele foi vítima de uma armação com provas fabricadas e que ele permaneceu no Brasil durante todo o período em questão, contrariando, claro, a alegação de fuga. Para quem não sabe, o Tribunal Penal Internacional, que é estabelecido pelo Estatuto de Roma, isso desde 1998, tem jurisdição sobre crimes como genocídio, não posso completar, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Crimes de guerra e crimes contra a humanidade incluem ataques sistemáticos e generalizados contra civis, o que poderia ser alegado no contexto de detenções ilegais ou com base em provas falsas. A falta de um processo formal contra Felipe Martins, sim, porque nunca houve um processo contra ele, né? Juntamente com as alegações de prisões arbitrárias pós o dia 8 de janeiro, que incluíram crianças e mulheres com filhos, mulheres grávidas, podem ser enquadradas como violações que justificam a atuação do Tribunal Penal Internacional. Muito embora uma denúncia contra o ministro Moraes ao TPI ainda não tenha sido feita, como explicado aí por especialistas, o TPI pode emitir mandados de prisão, mesmo antes de um julgamento formal. E isso aconteceu justamente com o presidente russo Vladimir Putin, que não pode ir para a Europa, para os Estados Unidos, porque ele pode ser preso pela Interpol, né? Isto indica que prisões provisórias são possíveis mesmo durante o curso de investigações. Fato é que o caso de Felipe Martins está sendo observado como um potencial precedente
para a análise de abusos de poder ou uso indevido de autoridade judicial, o que pode justificar uma denúncia futura, claro, no TPI. Agora, para quem pensa que o que está acontecendo não passa de espuma, como diz aí a turminha da Globo, né? É bom saber que os parlamentares norte-americanos também passaram a discutir sanções ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ao delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor. Segundo o site Metrópolis, o Procurador-Geral da República e o policial federal viraram alvo de deputados e senadores próximos a Donald Trump, que tem conhecimento de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, por conta da atuação em inquéritos que bloquearam perfis de políticos e militantes de direita em redes sociais. Esses parlamentares sustentam que, ao avalizar e embasar decisões imorais, tanto Paulo Gonet quanto o delegado Shor ajudaram a promover censura e também deveriam sofrer sanções. Cabe única e exclusivamente ao presidente americano Donald Trump decidir os nomes que entram na lista de denúncias. Para isto, Donald Trump precisaria apenas expor evidências confiáveis, que já foram encontradas em diversos documentos, principalmente lá no Twitter Files do jornalista Schallenberger. Meus amigos, a coisa está tomando um rumo diplomático, sim, a partir do momento que a embaixada brasileira, o Itamaraty, resolveu responder aos Estados Unidos, com a ajuda inclusive do ministro Moraes, que ajudou ali, parece que a escrever, é o que estão dizendo. Responderam, quando na verdade não foi o secretário de Estado, o Marco Rubio, por exemplo, não foi a embaixada americana que mandou a carta ou fez um comentário contra o que está acontecendo aqui no Brasil. Foi um escritório da embaixada americana que fez um pronunciamento. Portanto, não deveria ser o Itamaraty para responder, e responder de uma forma ruidosa, como se o Brasil fosse o todo-poderoso para impor o que bem entender contra os Estados Unidos, e nós bem sabemos que não dá nem para começo. Então, sabe-se também que tudo isso tem um motivo de fundo. E esse motivo de fundo tem um nome: Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Donald Trump, direto ou indiretamente, está com esta pressão que está sendo feita na Suprema Corte Brasileira, defender Jair Messias Bolsonaro de uma possível prisão, forçando a Suprema Corte a dar um passo atrás. Por quê? É claro que o governo americano tem ciência de tudo o que está acontecendo. Isto, assim mesmo, antes de receber o relatório que o tal Pedro Vaca veio fazer aqui no Brasil. Esse relatório ainda não está nas mãos de Donald Trump. E vai ser um relatório contra o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Tenho certeza disso. Porque o Pedro Vaca é o relator da Comissão de Direitos Humanos da OEA, órgão que é financiado pelo governo americano, que pode indicar o presidente da OEA. Ou seja, se não sair direitinho como os Estados Unidos estão pensando, o órgão pode ser punido, sim, com corte de verbas. Então é claro que tem muita coisa para vir ainda, muita coisa vai surgir. E claro, a petezada, a turma de esquerda agora está com a ideia de querer levar o deputado Eduardo Bolsonaro para a comissão de ética na Câmara, chamando Eduardo de cometer, dizendo que o Eduardo Bolsonaro está cometendo crime de lesa pátria, trabalhando contra o Brasil. E essas reuniões que os parlamentares do PT fizeram com parlamentares americanos, isso ainda em 2024, reuniões para tratar de direitos humanos, apontando o dedo contra Jair Messias Bolsonaro. E aquelas reuniões que eu já citei várias vezes aqui, do Washington Brasil Office, isso em 2019, quando parlamentares brasileiros, o Haddad, o outro lá, eu esqueci o nome daquele, né? Daquele que vendeu o seu lugar de deputado federal para fugir para os Estados Unidos, foi primeiro para a França, sei lá, andou rodando aí por muitos lugares.
O Jean Willis, é isso que eu queria lembrar, o nome dessa praga. Essa turminha estava envolvida aí com esse papo do Brasil Office, Washington Brasil Office, denunciando, antes mesmo de Jair Bolsonaro começar seu mandato, denunciando o presidente Joe Biden. Isso não foi crime de lesa pátria, por acaso? Claro que foi. Então, esse pessoal está espremido, estão com medo, sabem que a batata vai assar. Vai sim. Sem contar que o nome do tal ministro da Suprema Corte está sujo que nem pau de galinheiro mundo afora. Vamos aguardar que novos passos virão, novos capítulos acontecerão e nós, se Deus quiser, estaremos aqui para comunicar a todos. Ok? Desejo a vocês aí um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso. Aproveitem quem vai viajar para o carnaval, mas não excedam, não passem do ponto, não façam bobagem. Os que vão trabalhar, lamento, mas alguém tem que trabalhar para os outros pularem, não é isso? Deixe o like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, convide seus amigos para me assistir, colaborem com Terra Brasilis News, ajudando o canal a prosperar. E eu desejo voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.